e eu estou fazendo quebrado. Então, se eu, por exemplo, quiser, eu pego um empregado e às vezes recolho R$30 no mês e R$40 no mês seguinte, porque o vencimento dele é dia 15. Eu poderia, então, estar fazendo 350 nesse mês e diminuir a diferença. Não vai ter problema. Não vai ter problema, você vai adiantar a parcela do mês. Agora, cuidado, você tem um limite, o limite da competência. Você tem um valor para recolher, eu estou devendo R$600 hoje. Essa competência aqui eu vou recolher todo o valor nessa competência. Não, se o valor do teu débito a remuneração base não chegar a 500, você tem que puxar outra competência. Não acontece, geralmente acontece. Tem muita gente que vai nessa também. Eu tenho a obrigação de pagar R$600 no mês de prestação. Ele só olha lá para o final. Tá? Eu tenho que recolher R$600 de FGTS. Ele pega a primeira competência, dá R$300, ele bota lá a remuneração de João da Maria, assim, chutando, tá? Deu 300 pila. O que é que ele faz? Ele volta lá, aumenta a remuneração de João e da Maria para recolher os 600. Quer dizer, ele está pagando mais do que devia naquela competência. Não vai amortizar no contrato. Porque o contrato, a premissa básica é meses envolvidos, valor de cada mês. Tu não pode extrapolar uma coisa nem outra. Beleza? Digo para vocês também o seguinte, você hoje tem a facilidade de poder emitir a guia GRDE, inclusive de competências do parcelamento. Aquelas finais que eu comentei naquele exemplo, de 60 meses às 15, sem você precisar ir na agência. Basta fazer o sabe o quê? Deixar ela para pagar um dia depois do vencimento. Mas eu vou ter implicação, vou ter multa pelo atraso no vencimento? Não. Pagando no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois, você não tem ônus nenhum. Só a correção monetária no período. E você vai ter a guia GRDE podendo ser impressa via conectividade. Que ela aparece para ti para impressão um dia depois do seu vencimento. Por quê? Porque ela passa a impedir o certificado de regularidade. E a premissa dada pela Caixa é: o que é impeditivo ao certificado, vamos facilitar a vida do empregador para que ele possa gerar a guia GRDE. Então, aqui mesmo dentro do conectividade, Fernando, eu vou passar, né? Vamos embora. Não, já estou em regularidade, né? Vamos lá em regularidade, que eu misturo as duas coisas. Como é que você gera a guia do parcelamento, beleza? Bem, a emissão do certificado de regularidade é feita lá no site da Caixa. Você vai lá, verifica. Se tem algum impedimento, só aparece aquela informação bem chatinha para você. Procure a agência da Caixa, né? São informações de caráter sigiloso, débito do empregador, algum problema cadastral, por isso não é aberto, senão qualquer um veria qualquer CNPJ. Bem, nós temos o serviço agora disponibilizado ali no Conectividade. Esse não precisa ser do empregador, pode ser outorgado, para verificar os impeditivos. Não é um ganho 100% ainda, não atende às necessidades de vocês, mas pelo menos a situação hoje qual é? Você olha lá na internet e vê que tem um impedimento. Vai lá na agência da Caixa para descobrir qual é o impedimento. Aí às vezes tem que voltar no escritório, pegar o documento, ou sei lá o quê, e voltar uma segunda vez para comprovar. Então, não é ainda o que vocês necessitam, não é o que vocês esperam, mas pelo menos isso aqui diminui uma ida lá, porque pelo menos tu já sabes o que é. Peraí. Mas tem coisas que vocês, por exemplo, a guia, quando for diferença de multa, alguma coisa desse tipo, algum tipo de débito que seja acessível para o empregador recolher, você já vai poder emitir a guia GRDE aqui. Você não vai na agência. Vai emitir a guia, vai esperar 1, 2 ou 3 dias, que é o tempo de processamento dessa guia, e vai ter o seu certificado liberado. Beleza? Fernando, manda a bala aí para não tomar muito tempo. Também, pode ser esse, pode ser isso, pode ser por procuração. Pode ir, Fernando? Vamos então brincar com aquele mesmo empregador. Entrando lá em cima fica a aba Certificação FGTS. Você vai entrar, pode ir embora, Fernando. Você vai digitar o CNPJ do empregador, ele vai vir com um problema para ti. Não forneço o certificado porque tem um parcelamento formalizado. Lembram do que eu falei? Tem um parcelamento. Mas eu assinei, está tudo bonitinho. Mas eu não paguei a primeira parcela. Não tenho direito a receber o certificado. Beleza? Vamos gerar a guia. Aqui é bem fácil de navegar. Tá? Fácil. Ele vai gerar, ele identifica qual é o impedimento, o número do contrato de parcelamento, tá, pessoal? Ele é formado por os 4 primeiros dígitos do ano que você contratou e uma sequência numérica nacional, tá? Você vai selecionar, ali está, por exemplo, o montante do contrato. Você pode ir. Você vai selecionar, ele vai expor para ti, as parcelas que estão pendentes de pagamento desse contrato. Nesse caso, nem a primeira foi paga ainda, né? A data de vencimento da obrigação e o valor da parcela. Lembrando, o valor dessa parcela, ele é corrigido pelos mesmos índices do FGTS. Qual é? Correção monetária no período, 0,5% dos juros de imóvel. É a correção que todo mês é aplicada em cima do saldo devedor e automaticamente na base de cálculo de cada competência. Beleza?
Você vai selecionar ali, vai poder mandar gerar a guia, depois vai mandar imprimir a guia, pode ir, Fernando? E vai aparecer uma guiazinha GRDE, talvez aí conhecidas de todos vocês. Beleza? Agora aqui nós temos um probleminha que a gente não pode deixar de alertá-los. Vocês geram a guia CFIP com o objetivo de que gerar a guia e já comandar o crédito na conta do trabalhador. Porque você especifica quem é o beneficiário do crédito e qual o quinhão dele. Beleza? Aqui não. Aqui a Caixa está te dando um produto que é uma guia para recolhimento, onde você vai pagar a competência, identificando a competência, o código e a remuneração. Isso você vai recolher essa guia, nós vamos receber, armazenar na parte contábil do empregador esse valor. Agora você vai ter que transmitir a posteriori, preferencialmente dentro do próprio mês, por causa da virada da tabela, que aí muda a questão de cálculo, o arquivo CFIP, vai lá, gera a guia e transmite o arquivo especificamente com esse valor dessa remuneração, para que o dinheiro que está lá parado com a gente seja acreditado na conta do trabalhador. Beleza? Aí fica a seu critério. Agora só pediria o seguinte: não gere a guia para pegar na guia a informação para ele fazer o CFIP. Porque no momento que você gerou a guia, você criou a expectativa lá na Caixa de que ele vai pagar via GRDE. Aquela competência fica bloqueada e nós ficamos esperando o seu pagamento da guia. E aí se tu paga em CFIP, a CFIP não entra. Então use o demonstrativo da tela anterior que eu mostrei ali, para fazer guia de recolhimento. Beleza até aqui? Vamos abrir então a sessão de perguntas que fica única, né, Zé? Para certificado de parcelamento e o outro ali. O demonstrativo da parcela. Aí tu usa aquele próprio e-mail e deseja o seguinte: desejo receber o demonstrativo da parcela por e-mail. Porque se tu faz pela internet sozinho, eu nem vejo, esse serviço não está aperfeiçoado. Esse serviço vai ser feito da seguinte forma: para você gerar a sua proposta, você vai ser obrigado a indicar nome, telefone e um e-mail para contato. Aí nós vamos poder mandar o demonstrativo para ti. Beleza? Quem contratar, requeira o que você quiser depois por e-mail. FGTS, FL, beleza? Vamos lá? Mais alguma dúvida? Pois não? Minhas dúvidas é referente ao empregador doméstico. Não sei se já pode ser nessa questão. Eu vou passar para o Zé aqui. O Zé, cuidado, porque aqui tem uma armadilha. Eu tenho duas dúvidas. Referente ao recolhimento opcional do FGTS. No momento da rescisão, o empregador doméstico ele vai ter que pagar essa multa sobre o recolhimento de FGTS opcional? Sim, se for fazer assim, como, né? Porque posteriormente a esse mês ele vai estar pagando mensalmente. Exato. Não, assim, ó, no período que o FGTS era facultativo para o empregado doméstico, a partir do momento da primeira competência paga, naquele contrato de trabalho, as seguintes passaram a ser obrigatórias. E o empregado passa a ter o mesmo direito dos demais empregados. Em caso de demissão sem justa causa, receber a multa rescisória. Então, o que é que vai acontecer agora? A partir da competência de outubro, com a nova guia, com o Simples Doméstico, essa multa rescisória já vai ser paga à medida que o empregador vai ter efetuado os recolhimentos mensais. Para quem já tinha o recolhimento antes, vai ter que fazer uma guia rescisória posteriormente, quando houver a demissão, informando o saldo devedor do período até a competência em setembro. O que foi gerado de saldo para fins rescisórios, saldo devedor para fins rescisórios gerados até a competência em setembro, corrigidos para aquele dia que vai ser recolhido. Por exemplo, lá em agosto de 2017, um empregado que já tem 5 anos de recolhimento pago, de FGTS pago, vai ter a sua rescisão. Então, no período até a competência, setembro, provavelmente vai estar informado na conta dele, provavelmente o empregador, se tiver acesso à conectividade, vai ter essa informação do saldo para fins rescisórios naquele período, até a competência setembro, atualizado naquele dia, para poder fazer a GRRF e recolher a multa rescisória sobre aquele valor, os 40% sobre aquele valor. E o valor a partir da competência outubro já vai estar recolhido através da guia. Então, assim, a gente não tem assim, a certeza exatamente como vai ser
isso na prática. Isso aí a gente só vai ver provavelmente no final desse mês, início do mês que vem, para ver como é que vai ficar o extrato do trabalhador. Mas a intenção não é complicar, a intenção é simplificar. Então, por isso, já o recolhimento da multa rescisória mensalmente. Então, certamente vai ter essa informação lá para o empregador, no extrato do empregado, o valor base para fins rescisórios do período até competência setembro. A gente espera que isso esteja, porque senão vai ser bastante trabalhoso esse cálculo depois. Né? A outra questão é referente a essas multas rescisórias, se elas ainda vão ter aqueles 10% que fica retido pelo governo. Aquilo vai para o fundo de garantia a título de contribuição social, né? A princípio, com exceção do empregador doméstico, que ele é isento, já a lei complementar 110 já deixou como isento, empregador doméstico, a princípio ele continua sendo recolhido. Não tem alguma... Visual, tem alguma informação sobre isso? O Brasil, como diz, tem sempre armadilha, né? E está aí, está todo mundo com medo da CPMF de novo. A lei complementar 110, lá de 2001, criou duas contribuições. E o legislador lá, uma sacanagemzinha, ele separou as duas coisas, e lá está bem claro. Uma tinha prazo de validade, 6 meses. A outra, 5 anos, que são 60 meses. E a outra não tem validade. Então existe já uma série de discussões judiciais de empregadores entrando com mandato de segurança, alegando que o dinheiro não tem mais, não serve mais para o seu fim, o objetivo que foi criado. Mas a questão é que a lei permite a cobrança. Está lá especificado. Então, a única forma de parar a cobrança da contribuição social de 10% vai ser uma mudança legislativa. Congresso e Senado mudar a lei complementar. Até lá, não existe indício ou possibilidade de evitar o não recolhimento. Tá? A não ser com um mandato de segurança, né, na Justiça. Mas até por experiência, né, essa discussão já vem aí rolando há uns 3, 4 anos. Vários mandatos de segurança já passaram. Passa pela Caixa, frisando, a Caixa não é o agente fiscalizador. A União é acionada, né? O Ministério do Trabalho que é acionado, mas a Caixa entra na ação até por força do certificado de regularidade do FGTS, mas nenhum mandato de segurança desse até agora teve procedência. Eu tenho um caso agora de uma empregadora doméstica que contratou uma empregada agora em setembro. Então, em setembro ela não optou pelo regulamento do FGTS e foi demitida agora em outubro. Então, a rescisão tem o quê? Saldo de salário e o FGTS, né, sobre o 13º. Como é que a gente vai recolher? A gente foi fazer o FGTS lá no site da Caixa e ele puxou 40% de multa sobre esse saldo de outubro. Se for feito via GRRF, de conectividade, ele vai cobrar os 40% da competência, do valor da competência outubro. Então, se for feito por GRRF, aí no caso o recolhimento mensal, no caso o saldo, tem que recolher por GRRF o saldo de salário e a multa rescisória, certo? Se for feito por GRF. Se não, efetuar pelo Simples e efetuar só a guia pelo Simples doméstico. Mas não teria prazo? Porque a rescisão tem que recolher o... Aí nesse caso, nesse caso realmente não está liberado. Então, nessa situação, durante o mês de outubro, eu aconselharia nesse caso, nós não temos também nenhuma informação quanto a como vai acontecer isso. Como o recolhimento rescisório tem prazo de 1 ou 10 dias, dependendo do aviso prévio, a gente... ainda era experiência, nem tinha aviso prévio. Exatamente. Então, eu aconselho usar a GRRF mesmo. E pagar o 40%? Não, vai pagar o 40% dependendo do motivo da rescisão. Se ele é contrato de experiência, o motivo é em 3. O contrato de experiência aí vai pelo código da movimentação. Informa a data e o código em 3, que é prazo determinado. Não é extinção, né? Dele foi antecipado. Se for antecipado, porque assim, ó, o contrato por prazo determinado, ele tem um código específico de movimentação, que é o I3. Seja contrato de experiência, ou seja um contrato aqueles 45 dias, ou até 90 dias, ou da CLT, ou da lei lá de 94,
alguma coisa, esqueci o número, ele é I3, uma movimentação não gera multa. Agora, se esse contrato não foi cumprido, se houve uma antecipação, aí caracteriza-se como demissão sem justa causa, aí ele passa a ser I1. O 40% ele não é obrigatório só até a competência setembro? Não, assim, ó, o 40% ele é obrigatório sempre, quando há uma demissão sem justa causa, no caso doméstico, se ele tiver fundo de garantia. A diferença é o seguinte, é que a partir da competência de outubro, esses 40% eles já estão sendo pagos na guia. Todo mês é pago na guia, aqueles 3,2% da remuneração dele. Aquilo é a garantia dos 40%. E 3,2% corresponde a 80%, a 40% dos 8%. Né? Então, a empresa, a partir da competência de outubro, ela vai estar recolhendo, no caso do fundo de garantia, o depósito do mês e a multa rescisória. Todo mês. Competência novembro, depósito do mês, multa rescisória. Competência dezembro, depósito do mês, multa rescisória. Já está fazendo fundo para multa rescisória. Então, para esse período, a partir da competência de outubro, ele não vai precisar fazer GRF, não vai pagar os 40% em caso de demissão sem justa causa, porque esse valor já foi pago. É só informar que o trabalhador foi demitido sem justa causa e automaticamente aquele bolo criado pelos recolhimentos mensais de 3,2% vão ser liberados para ele, para o trabalhador, sem a necessidade de recolher 40% sobre esse valor. O que vai ser necessário fazer as duas coisas para o caso dos trabalhadores que já tinham no período opcional, até a competência em setembro de 2015, o recolhimento já feito. E esse período, até a competência de setembro de 2015, esses 3,2, que é para compor a multa rescisória, não tinha sido pago ainda. Certo? Então ele vai ter que pagar. Então o que é que vai ter que pagar? Vai ter que pagar os 40% do valor até